Olá! Por um mundo onde as pessoas sejam mais sensíveis e comecem a dar a importância devida a todos os professores, com reconhecimento e a promoção de salários justos, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Ensinar é uma arte delicada. Não basta apenas saber, não basta apenas dominar a didática. Para ensinar, é preciso experimentar na própria vida a necessidade de aprender sempre. Para ensinar, é preciso passar pela dura reeducação a respeito das riquezas humanas, para entender que todas as pessoas têm algo a ensinar e que para ser professor é preciso saber ouvir. E não ouvir somente com os ouvidos, mas ouvir com a alma, ouvir os lamentos que estão por detrás de toda dificuldade de aprendizagem. Ouvir que pedidos de socorro existem por trás de todo comportamento hostil e de fechamento dos alunos. Um professor de verdade é um ser humano gigante, um ser humano especial. Para conversar conosco sobre a singularidade da vocação de ser professor, convidamos Wanderson de Souza Silva, filósofo, teólogo, pedagogo, historiador, antropólogo e psicólogo, que mora e trabalha no interior do estado do Rio de Janeiro. Wanderson de Souza Silva é mestre em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é também mestre em Teologia Sistemático-Pastoral pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, é pós-graduado em Metodologia do Ensino de História e Geografia e em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Faculdade Educacional de São Luís. Possui licenciatura em Pedagogia e bacharelado, em Teologia e Filosofia e também é autor do material didático do curso de graduação em Filosofia. Professor, é uma alegria para nós receber o senhor aqui no programa. Eu vou começar com uma provocação feita pelo senhor nas redes sociais. Na capa de seu perfil no Facebook, o senhor escreveu lá uma frase de Darcy Ribeiro. A frase é a seguinte: a crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. O que significa isso, professor? Seja muito bem-vindo. Olá a todos, muito obrigado pelo convite, Padre Rafael, toda a equipe da TV Pai Eterno, muito obrigado pelo convite e desde já a gente agradece a oportunidade. O Darcy Ribeiro é alguém muito importante no campo da educação. Ele era um antropólogo, alguém que fazia pesquisa sobre as tribos indígenas, também foi um político e alguém extremamente importante no campo da educação. Inclusive, a atual legislação que a gente tem na educação é uma legislação que a gente chama de Darcy Ribeiro, que ele foi o grande mentor, ele foi o grande especialista nesse campo que motivou, em 92, a gente aprovar uma legislação super importante no campo da educação. Essa frase do Darcy Ribeiro, ela é emblemática porque ela nos faz pensar, e pensar que a crise que a gente tem na educação, e que todos nós constatamos que há uma crise na educação brasileira, essa crise, muito mais do que simplesmente um problema, ele é institucionalizado. Quer dizer, é uma crise enquanto um projeto, e um projeto político e econômico, inclusive, né? Então, o Paulo Freire, o Darcy Ribeiro, junto com o Paulo Freire, é alguém que nos alerta para a gente poder estar pensando um pouco que educação, de fato, é o caminho para a gente ter um país melhor do ponto de vista econômico, de bem-estar social, indispensável que a educação seja um projeto que dê certo. Educação nunca é gasto, educação é sempre investimento. A gente tem que mudar um pouco a nossa lógica, a nossa forma de pensar a educação. Por isso, não um projeto antieducacional, mas um projeto educacional. Se um sistema educacional padece de tantos problemas como no Brasil, como é a vida dos professores e das professoras dentro desse sistema? Então, é um desafio imenso ser professor no Brasil, né? A gente tem
infelizmente, no Brasil, um quadro de desvalorização do profissional. A gente vive uma crise na própria identidade e na carreira docente. Eu trabalho tanto no ensino superior quanto na educação básica, e quando a gente pergunta para os alunos do ensino médio, vocês pensam em ser professores? É bastante assustador o que os alunos nos respondem, que não há interesse por parte dos alunos que estão concluindo o ensino médio de fazer cursos para ser professor. E quando a gente vai investigar por que o jovem hoje não está tendo mais o interesse pela área da educação, por ser um professor, uma professora, e as relações que a gente tem realmente no Brasil é de desvalorização, que não é só no campo salarial. O salário é uma dimensão, mas é muito maior do que isso. É inclusive uma desvalorização social. Professor no Brasil é hoje considerado uma profissão desvalorizada. Outro campo importante para a gente estar aqui pensando, debatendo um pouco sobre essa questão do sistema educacional e ser professor, é o próprio desafio da formação. A formação de professores, às vezes há uma discrepância muito grande daquilo que a gente tem enquanto formação e aquilo que a gente vivencia na sala de aula. Então, é super importante a gente pensar, por exemplo, nas políticas de formação de professores. Talvez tentar fazer um pouco o que a gente tem na medicina, né? Seriam residências, né? Até há, por conta do governo, algumas políticas para pensar, por exemplo, a residência pedagógica, né? O governo pagar uma bolsa para que o jovem que está se formando para ser professor, ele esteja no cotidiano da escola, da sala de aula, como um incentivo para que ele se forme, porque a gente precisa de professores no país. Nenhum país do mundo se desenvolveu sem professores. A gente pode olhar todos os países da Europa, os Estados Unidos. Um país é feito do ponto de vista econômico, social, ético, religioso, com professores. Sem educação, sem professores, a gente não constrói uma nação. Então, os desafios são muitos. Um é a formação, a valorização, a questão salarial e as condições de trabalho. A gente olha que a realidade das escolas não são as melhores condições. E quando a gente está aqui falando de condições, não é necessariamente colocar muitos computadores dentro da escola, né? Não é colocando tanta tecnologia dentro da escola que a gente automaticamente vai garantir qualidade. Não necessariamente. O que a gente vai garantir qualidade é, valorização do profissional, composição salarial e infraestrutura dentro da escola. E mais do que isso, aprendemos a ouvir os estudantes. Como seria bom se a gente pudesse ouvir os estudantes, que a gente iria ver que essa escola que nós estamos hoje apresentando não atrai, não traz o estudante, o jovem, principalmente o adolescente no ensino médio, não se sente atraído por essa escola. E a grande questão é por quê? Uma das coisas é que talvez o que a gente está propondo como conhecimento não é um conhecimento que direcione o interesse e o próprio projeto de vida dos estudantes. Acaba tendo um hiato entre a escola e a vida dos estudantes. Sua formação mostra uma grande preocupação com a questão interdisciplinar. E por isso eu pergunto ao senhor, a formação dos professores tem dado o peso necessário ao fato de que o aluno que estuda português, por assim dizer, também é aluno de matemática? Muito interessante isso, né? De fato, a minha formação ela é bem abrangente. Eu sou professor, mas eu gosto também de ser aluno. Então, eu estou o tempo inteiro estudando, né? Faço doutorado e não paro de estudar. Sou formado em muitas áreas, né? Desde a teologia, filosofia, antropologia, psicologia, história. É um campo grande, interdisciplinar até. E isso, de fato, é extremamente fundamental. Os desafios hoje de ser professor exigem de nós uma criatividade, inclusive, e até uma capacidade de compreender as coisas na sua complexidade. Né? Os fenômenos sociais, a vida hoje em dia é extremamente complexa. E essa ideia que a gente tem muito compartimentada dentro da escola, né? Um currículo muito fracionado, muito fragilizado no sentido de que cada disciplina cuida de uma área. Língua portuguesa de um lado não dialoga com a biologia, que não dialoga com a filosofia, não dialoga com o inglês, quando no fundo a gente vê que a gente está num mundo interconectado. Está aí as redes sociais, a internet, e que coloca um desafio para a escola, né? A nossa linguagem na escola está extremamente desatualizada nesse campo, né? A gente ainda continua abrindo as gavetinhas. 2 tempos de 50 minutos de português, aí sai o professor, entra o professor de geografia,
a maioria dos temas não dialogam entre si, né? Parece quase uma relação de uma esquizofrenia educacional, no sentido de que cada professor está trabalhando um assunto que não tem o menor diálogo. Muita dificuldade também na nossa formação como professores de estarmos sendo preparados justamente para trabalhar a interdisciplinariedade, né? A nossa própria formação nas licenciaturas e no curso de pedagogia é também fragmentado, é também cada disciplina cuidando da sua área. Obviamente que isso terá um impacto na minha prática educacional. Quando eu estiver na sala de aula, eu vou ter uma tendência a reproduzir a formação que eu tive na escola e na faculdade. Mas a gente precisa superar e começarmos a pensar numa educação que seja interdisciplinar. Que a gente tenha temas e que esses temas sejam transversais, passando pelos várias disciplinas e vários conteúdos da escola. Então, os desafios são grandes também nesse campo. A gente precisa pensar que o ser humano, o objeto último da educação é o ser humano, né? É ajudar o ser humano a crescer do ponto de vista cognitivo, mental, físico, socioemocional, cultural. É um projeto muito grande. E exige de nós, igualmente, que a nossa aula, que a escola seja organizada de uma forma mais complexa, mais conectada e que, de fato, dialogue melhor com as necessidades do mundo contemporâneo. Peço 1 minuto de paciência para eu chamar um intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta para continuar nossa conversa sobre ser professor hoje com o educador Wanderson de Souza. Até já! O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego, Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Vem ver o que eu achei, Ana Rosa. Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando Nossa Mãezinha do Céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também relassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos tratando de um tema muito especial e necessário, a importância e a visão do educador. Estamos conversando com o professor e teólogo Wanderson de Souza Silva. Sob o ponto de vista do professor, o ensino remoto, colocado como a única alternativa no primeiro momento da pandemia, deixou algum legado para continuar daqui para frente? Acredito que sim, né? E os impactos foram enormes, né, da pandemia. Por exemplo, a dificuldade de muitos adolescentes, e aí a gente fica pensando, né? A criança na primeira e na segunda infância, ela precisa alargar a família, né? Não largar a família, mas alargar as relações sociais que são extremamente importantes para o próprio desenvolvimento psíquico, afetivo, cognitivo, socioemocional do estudante. E aí essas crianças com 3, 5, 6 anos,
nesta fase que ela precisava ampliar esse contato com o diferente, com aquele que pensa diferente, que se veste diferente, que tem uma identidade diferente da minha família, isso é uma riqueza, isso é super importante, porque a gente tem que estar preparando cidadãos, pessoas que vão viver em sociedade. A gente precisa acolher as inúmeras diferenças que a gente tem na sociedade, do ponto de vista étnico, racial, social, inclusive religioso, né? O Papa Francisco é alguém que nos convida o tempo inteiro na igreja de sermos uma igreja em saída, né? A escola também, a educação precisa ser em saída, né? Não dá para a gente ficar só na escola. Talvez um legado bom, ruim, tivemos muito. Aumento de ansiedade em criança, síndromes depressivas, de angústia, muitas dificuldades com alimentação, transtornos no campo alimentar, transtornos de convívio, uma certa agressividade. Algumas crianças e adolescentes desenvolveram muito nessa pandemia, obviamente ficaram mais restritos em casa, né? As famílias com receio da contaminação deram, né, uma segurada maior nas crianças, nos adolescentes em casa. Óbvio que isso vai ter um impacto. Se nós adultos, né, nós fomos impactados, o receio pela vida, pensando na saúde dos nossos familiares, amigos e conhecidos, com a nossa própria saúde, se isso já nos trouxe desafios, imagine para uma criança e um adolescente. Então é super importante, talvez, a gente pensar na escola que, ao invés da gente voltar preocupado com o que o aluno não aprendeu nesse primeiro momento, vamos criar um espaço de acolhida. Eu também vi uma postagem do senhor na qual o senhor propõe colocar estudantes jovens e adultos para pensar na democracia. Observando o Brasil dos nossos dias, o senhor considera essa reflexão necessária? Extremamente fundamental, né? A democracia, ela é um valor inerente à nossa Constituição, né? No Brasil, a gente tem uma história, fomos colônia, nós já fomos uma monarquia, somos uma república. Um dos fundamentos de toda república é a democracia. A democracia é fazer o que quer, pensar o que quer? Não. Na democracia não cabe tudo. Na democracia cabe muito. Cabe o contraditório, cabe o pensamento diferente. Esse é o fundamento da democracia. Democracia moderna. É esta democracia. Só que a democracia no Brasil e no mundo, a gente pode até dizer, sofre alguns abalos. O que eu estou te chamando aqui de abalos? É a gente parar para pensar quais são os valores fundantes de uma nação. Liberdade. Outro valor, a verdade. Não pode haver, principalmente se a gente for pensar no campo religioso, teologicamente falando, né? Santo Tomás de Aquino nos ajuda a pensar sobre isso. Santo Agostinho, né? Toda a patrística nos ajuda a pensar. Não há liberdade sem verdade. Conhecereis a verdade e ela nos libertará. Verdade e liberdade devem andar juntos. Talvez o maior desafio no campo político e social é que nem sempre a gente está conseguindo, enquanto nação, pensar democracia enquanto liberdade e verdade. Eu sou livre na medida que eu estou caminhando em busca da verdade. Só que essa verdade, ela não pode ser só subjetiva. Cada um tem a sua verdade. Não há democracia. Então a gente precisa partir de alguns pressupostos mínimos. A gente tem que ter um acordo social. É que os filósofos lá do século XVIII, XVII nos ajudaram a pensar. Eles diziam o seguinte: a gente tem um contrato social. Por que a gente vive em sociedade? Por que eu não me isolo numa floresta e fico lá? Porque eu prefiro viver tendo os benefícios da vida social. Eu preciso de um médico, é uma outra pessoa. Eu não planto, eu não vou criar tudo aquilo que eu como, né? Eu preciso de um supermercado. Então, como eu tenho benefícios, eu preciso fazer um acordo social. Um dos acordos sociais para viver em sociedade, nós temos que ter um acordo mínimo. Eu acredito, honestamente, que a gente precisa refundar essa narrativa no país. A gente precisa, como nação, não importa muito o campo político, desde que o campo político seja democrático. E aí não importa muito se direita, se de esquerda. Talvez o grande problema e o grande desafio, e a igreja tem um grande contributo para nos ajudar. A igreja é extremamente diversa. Se a gente for pensar do ponto de vista das pastorais, dos grupos, dos movimentos, existem muita diversidade dentro da igreja, mas nos reconhecemos como membros da mesma igreja. Ainda que a gente tenha movimentos e grupos que são estruturalmente diferentes,
mas essa diferença não nos torna indiferentes. É o contrário, a gente ainda se reconhece irmãos. Talvez a gente precise pensar isso enquanto nação. Diferença, ela é importante. Pluralidade, ela é importante. Mas a gente precisa pensar o que nos une, né, enquanto projeto de nação. O que nos torna, o que nos irmana. Porque esse sectarismo está posto hoje na sociedade, ele é extremamente nocivo para a própria democracia. E aí eu termino isso dizendo o seguinte: não há cidadania sem democracia. É o fundamento. A democracia não é o melhor sistema, né? A gente tem até essa brincadeira que a gente sempre estuda, né? A democracia não é o melhor, e de fato não é, ele é imperfeito, ele está em processo de construção, mas entre os sistemas é o melhor, porque é aquele que eu posso me expressar. Nem sempre em outros tipos de sistema político, como tirania, como a monarquia, nem sempre é possível ter esse espaço da diferença. Então é importante a gente pensar nesses dois pressupostos. Primeiro, não há verdade sem liberdade, nem liberdade sem verdade. Isso é um princípio quase teológico, quase não teológico. E segunda coisa, a gente pensar que a pluralidade, a diversidade é importante, mas a gente precisa encontrar algo em comum. Outra coisa que capturei de suas expressões, outro dia o senhor publicou que a valorização do professor se faz com políticas públicas em educação, condições de trabalho, recomposição salarial, tempo para o estudo, planejamento e formação continuada. O senhor poderia mostrar melhor essa bandeira que o senhor coloca lá para a gente poder ver? De fato, a gente precisa pensar nas políticas públicas em educação. É um assunto extremamente importante. Por quê? Pensar em políticas públicas educacionais é pensar nos desafios da educação. Então, eu vou olhar o cenário educacional, eu vou olhar quais são os problemas que tem, quais são os desafios, e eu vou tentar, enquanto gestor público, criar políticas públicas para tentar sanar aquele desafio e aquele problema. E aí a gente, como professor, a gente sempre escuta, os professores estão sempre buscando um salário melhor. E isso é uma verdade, porque a questão salarial dos professores no Brasil é quase crônica, parece bastante assustador, mas às vezes o professor tem que trabalhar em 2, 3, eu mesmo já conheço professores que trabalham em 4 escolas para poder ter uma renda para sustentar a sua própria família. E isso não é o melhor cenário, não é um cenário adequado, né? O ideal é que o professor tivesse um salário que lhe desse condições de ter uma vida digna, mas que ele pudesse, dentro dessa carga horária, ao invés dele ficar indo de escola em escola, usando toda a carga horária para dar aula em 20 turmas, 30 turmas, imagina, cada turma tem 30 alunos, 40 alunos, multiplica por 24 turmas, quantos alunos esse professor vai ter? Óbvio que isso vai impactar negativamente na qualidade. Então, um dos desafios é a questão salarial, mas não só, já disse e vou repetir, salário é um dos desafios. Outro desafio é a gente, por exemplo, pensar que o professor que trabalha de 1º ao 5º ano, o professor lá da educação infantil, do ensino fundamental, do primeiro segmento, ele vai trabalhar uma manhã inteira com aqueles alunos. Então, ele às vezes trabalha aquela manhã inteira, de segunda a sexta-feira, com aquela turma. Geralmente, para ele ter um salário melhor, e quando eu digo melhor, não é muito, mas um salário digno, ele também vai trabalhar no turno da tarde. Qual o problema disso? Ele só leciona e ele não tem tempo para preparar a aula, para corrigir as atividades e para ele próprio se formar. Sua ligação com a filosofia, a teologia e a liturgia faz com que a gente se interesse em perguntar sobre a educação no campo da fé. O senhor acha que, no ambiente da igreja, temos dado exemplo sobre uma educação realmente integral? Super importante, né? Como eu disse, eu tenho uma formação nessa área, né? Tanto da teologia quanto da filosofia. Tenho também atividades, né, no campo educacional, profissional, mas também no campo pastoral, né, atuando em formação teológica também na igreja. E eu acredito que sim, que nós como igreja já damos um contributo, mas a gente sempre pode dar um contributo maior. Talvez qual seria o nosso grande contributo? Primeiro, enquanto igreja, nos responsabilizarmos pela educação dos jovens. Você que é pai, mãe, você que é responsável, de fato, se torne responsável pela educação do seu filho, acompanhe.
Obviamente que você não é um professor, mas você é um colaborador do professor. Não desautorize nunca o professor do seu filho, da sua filha. Seja um parceiro, dialogue. Se há algum problema, procure a escola, procure o professor para conversar. E diga sempre para o seu filho a importância da educação. E a igreja tem um grande contributo que é a pastoral educacional. Desde que essa pastoral educacional, de fato, ajude a escola a ser um espaço melhor, né? A gente tem que sempre ter esse risco, e aqui é uma preocupação que eu tenho também, como teólogo, mas também como educador, alguém que está dentro da escola, é que a gente, às vezes, tem um discurso sobre a escola sem estar dentro da escola. Não é o melhor discurso. O ideal é que, de fato, a gente esteja no chão da escola, ou seja, vivenciando o cotidiano da escola para a gente poder entender. É super importante a gente pensar que os desafios de uma nação é muito grande. E é muito triste quando a gente vê que a escola, a nação, uma parte pelo menos da nação, está elegendo professores como os grandes inimigos da nação. Sabe, uma certa desconfiança em torno das intenções do professor, da educação. Ele não precisa ter medo dos educadores, não. Os educadores e professores brasileiros são pessoas muito boas. Obviamente que tem problema como em qualquer profissão. Não existe nenhuma profissão que não tenha profissionais ruins, né? A educação também vai ter. Mas a grande maioria dos professores são pessoas extremamente preocupadas com a educação, né? São pessoas, de fato, que vivenciam, porque, olha, receber o salário que os professores no Brasil recebem só por amor, e muito amor mesmo. Então, acho que a igreja pode trazer um grande contributo, valorizando a educação. Então, a pastoral da educação é um movimento importante para a gente poder estar dialogando esses dois espaços, a educação e a igreja. Professor, sempre concluímos nossas conversas aqui pedindo ao convidado que comente para nós uma citação. Para o senhor, trouxemos uma palavra do Papa Francisco. Ele falou para a União Católica Italiana de Professores, Dirigentes, Educadores e Formadores. Abre aspas. Peço-vos que ameis mais os alunos difíceis, aqueles que não querem estudar, aqueles que se encontram em condições de dificuldade, os portadores de deficiência e os estrangeiros. Fecha aspas. Olha, o Papa Francisco, como sempre, um grande pai, que nos ajuda a pensar coisas que a gente não para pensar. De fato, o Papa Francisco aqui está falando para a União Católica e nos chamando, enquanto professores, a atenção para o enorme desafio que é extremamente evangélico. Jesus já nos deu um caminho educacional interessante. Jesus é capaz de largar os 99 e ir atrás da ovelha perdida. Talvez a educação seja esse espaço, né? Não digo abandonar os 99 alunos que são bons, mas como o Papa Francisco nos alerta, nos dedicarmos mais para os alunos que estão com dificuldade de aprendizado, por exemplo, no campo da educação especial, os alunos que têm deficiências, é um desafio imenso também para os professores. Então, talvez o Papa Francisco esteja aqui nos ajudando a pensar que educação é isso, é também um caminho de acolhida do menor, aquele que mais precisa é aquele que mais a gente precisa dedicar tempo, dedicar o melhor que a gente tem, com objetivos que ele aprenda. Professor Wanderson, muitíssimo obrigado pela sua presença em nosso programa. Agradeço também a você que esteve conosco no programa de hoje. Obrigado e até a próxima.